Toda cidade tem uma casa que ninguém quer comprar, e toda casa antiga tem um sótão que ninguém quer abrir. Mas o que poucos sabem é que o verdadeiro terror pode não estar em fantasmas, mas naquilo que mora entre o silêncio e o esquecimento. Essa história é sobre Márcio e sobre uma presença que ele acreditava estar acima dele, no sótão. Mas a verdade era bem mais profunda. Márcio se mudou com a esposa para uma casa antiga, no interior de São Paulo. Sua esposa, Ana, era enfermeira. Ele havia sido demitido recentemente. Eles queriam recomeçar. A casa tinha personalidade e uma cláusula no contrato: evitar o sótão, instável. No primeiro dia, Márcio ouviu um passo. No segundo dia, uma risada abafada. A esposa dizia que era a casa rangendo, mas ele começou a prestar mais atenção. Ele jurava que sentia alguém ali em cima. Colocou sinos improvisados na tampa do sótão. Começou a subir à noite para tentar escutar os barulhos de perto. Sons estranhos ecoavam pela casa sombria. A esposa começou a se afastar. Disse que ele estava ficando obcecado, que precisava de ajuda, mas ele estava certo de que havia algo ou alguém vivendo no sótão. Em uma madrugada, jurou ver uma sombra no corredor. Seguiu até a cozinha. Lá, encontrou uma tigela de sopa, quente, e ao lado, um bilhete que dizia: "Obrigado pelo jantar, estava ótimo." No dia seguinte, ele quebrou a tampa e subiu. O que encontrou confirmou tudo o que temia: colchão sujo, latas de comida, fotos da esposa, deitada, dormindo, vistas de cima e um diário, falando sobre ela com paixão doentia, como se fosse esposa dele, como se Márcio fosse o intruso. Ele chamou a polícia. Os policiais subiram, mas o que disseram não fazia sentido. Disseram que não havia nada, nem colchão, nem comida, nem fotos, só poeira. Márcio jurava estar sendo manipulado, que alguém apagava os vestígios. Ele acreditava que a esposa não o entendia, que talvez estivesse envolvida. E então desapareceu. A polícia foi acionada, vasculharam tudo, foram até o sótão de novo e dessa vez encontraram algo. Era Márcio quem estava no sótão, sozinho, abraçado a um travesseiro sujo. Ele repetia o nome com uma voz trêmula: "Eduardo, Eduardo, Eduardo." Levado para a avaliação psiquiátrica, passou semanas sem dizer uma palavra, até que um dia revelou. Márcio contou que aquela casa era dele, na infância. Morava ali com os pais e o irmão Eduardo. Numa noite, quando tinha apenas 9 anos, a casa foi invadida por saqueadores. Seus pais os esconderam no sótão e desceram. Nunca mais voltaram. Márcio e Eduardo passaram a noite inteira ali, sem se mover, sem comida, com frio, na completa escuridão, sem saber se estavam seguros. Ao amanhecer, Márcio encontrou o irmão desmaiado, com a pele fria e pálida. Eduardo havia sido envenenado por uma aranha. Márcio, desesperado, desceu e gritou por ajuda. Os socorristas foram acionados e, ao chegarem no local, já não havia mais tempo. Eduardo estava morto. Márcio foi levado para um orfanato e, desde quando havia completado a maioridade, ele voltava lá, para aquela casa, para aquele sótão, sempre que podia. Nunca aceitou a perda. A esposa nunca soube, mas não era medo o que ele sentia lá em cima. Era saudade. O homem do sótão nunca foi um estranho. Foi o menino que sobreviveu e que, até hoje,
Acredita que o irmão ainda está esperando por ele, naquele escuro silencioso, onde o tempo nunca passou. Às vezes, o que assombra não é o que está no escuro, mas o que ficou no passado. Gostou dessa história? Deixe seu comentário. Este é o primeiro conto original do nosso canal. Inscreva-se para escutar os próximos. E se você tem uma história que queira contar aqui, envie para o nosso e-mail na descrição do vídeo. Lembre-se, quando for dormir, não apague a luz.